1 milhão de avistamentos ufológicos são relatados a cada ano. Muitos são desmascarados, mas 5% permanecem inexplicáveis. São os contatos imediatos. Contatos imediatos. Caso Floresta de Henderson. Jim Penniston é um soldado americano transferido para a Inglaterra durante a Guerra Fria. Controle leste. Suspeita de aeronaves às proximidades do perímetro da base da Floresta de Henderson. Câmbio. Avise que estou a caminho. – 25 de dezembro de 1980, Suffolk, Inglaterra. O sargento Penniston se dirige à Floresta de Henderson, local onde houve um acidente. Leslie Keane, autora de UFOs. Jim Penniston era o chefe da segurança da base de Woodbridge, que era uma das 2 bases que faziam parte do complexo Bentwaters. Penniston recebeu uma ligação dizendo que algo havia caído na floresta, ao lado da base, e ele teve que ir verificar. Nick Pope, ministro de Defesa britânico. A suspeita inicial era de que talvez a aeronave civil tivesse caído e iniciado um incêndio. Era uma situação de urgência. Confirmando, 2 homens no local da queda. Câmbio. Era o auge da Guerra Fria. O clima político naquele momento era muito tenso, então a ideia de que fosse alguma aeronave soviética ou do Pacto de Varsóvia não poderia ser descartada naquele momento. Penniston chega à entrada da Floresta de Henderson e encontra os 2 homens que viram a nave cair. Você para o veículo. Mantenha contato pelo rádio. Burroughs, venha comigo agora. Soldados Edward Cabensack e John Burroughs. Cabensack ficou de guarda no rádio. Burroughs e Penniston entraram para averiguar. Em qualquer acidente de avião, os sinais são claros. Há o cheiro de combustível, fragmentos, mas nada disso estava presente. Mas a 100 metros de distância, eles veem luzes piscando. John, claro, estava familiarizado com aviões e helicópteros. As luzes que ele viu não eram e nem tinham as cores normais de luzes de navegação. A teoria inicial de que era um acidente de avião não demora em ser descartada. A questão fundamental, do ponto de vista de segurança, é: essa coisa, seja lá o que for, oferece alguma ameaça à base? Ao se aproximarem, a missão de repente passa de busca e salvamento para atirar, para matar. O fato de que a Guerra Fria deixou todos mais preocupados com questões de segurança. Todas as bases militares estavam em alerta constante contra espionagem, terrorismo ou contra qualquer coisa que saísse do normal. Controle de entrada, alguma leitura? Controle de entrada, na escuta, câmbio. Eles começaram a perder o rádio de contato, não tinham mais como se comunicar.
Então, de repente... eles não tiveram nenhum treinamento para esse tipo de experiência. Falei com o John e o Jim sobre isso. E eles estavam juntos lá investigando. Mas chegou um momento em que não estavam. E foi muito estranho, porque houve uma sensação de afastamento. Era uma espaçonave pequena de forma triangular, com cerca de 2 metros de altura e também de comprimento. Ele sentiu um tipo de carga elétrica do objeto que fez o cabelo e os pelos do corpo se arrepiarem. Deu uma descrição bem detalhada. Era um objeto metálico bem liso. Estava pulsando, vibrando. Era quase orgânico. Não havia sinal de asas ou qualquer tipo de hélice ou de uma turbina. Só estava parado ali, no chão. E ele sabia que era algo totalmente incomum. Não era um avião. Jim Penniston era um militar altamente experiente. Um especialista em aeronaves e drones. E quando Jim disse que não era uma aeronave russa, nós acreditamos. Uma das coisas mais impressionantes para ele foram os símbolos que viu. Nada que se assemelhasse às letras ou aos números que conhecemos. Ele os comparou a hieróglifos egípcios. Houve um momento em que ele pôs a mão no objeto. Ele nunca vai esquecer de ter feito isso. Ele sentiu como se fosse uma corrente elétrica passando por todo o corpo. Normalmente, quando um objeto acelera rapidamente e atravessa a barreira do som, ouve-se um tremendo estrondo. Nesse caso, não houve nenhum estrondo. Seja lá o que fosse esse objeto, era silencioso. De repente, Penniston repara que Burroughs está de volta. Eles correram por entre as árvores em busca do objeto. Chegou o momento em que eles perderam o objeto de vista. Sargento Penniston, na escuta? Qual é a situação? Câmbio. Com o desaparecimento do objeto, os rádios voltam a funcionar. Na escuta. Voltando ao veículo agora. Nesse momento, eles decidiram retornar à base. O que aconteceu foi marcante. Está claro que mesmo hoje, mais de 30 anos depois do evento, isso ainda os assombra. Atrás de respostas, Sargento Penniston retorna à floresta de Hendrickson no dia seguinte. Ele encontra marcas de queimaduras, galhos quebrados e cortes triangulares no chão, onde afirma que a nave havia pousado.
Alguns dias depois, investigadores da Força Aérea dos Estados Unidos varrem a área e descobrem níveis de radiação muito mais altos que o normal. Sargento Peniston é informado mais tarde pelo laboratório fotográfico da base que nenhuma de suas fotos foi aproveitada e teve acesso negado aos negativos. Em 1998, John Burroughs é submetido à hipnose. Na situação, ele conta ao investigador que se lembra de ter sido atraído por uma luz e de ter se sentido desorientado. Peniston e Burroughs recentemente anunciaram a ação de abrirem um processo na Justiça Federal contra a administração de veteranos. Eles acreditam que o incidente em Henderson tenha lhes causado problemas de saúde crônicos. Até hoje, o governo americano se recusa a falar publicamente sobre o caso. Por que aquilo lá? O que está acontecendo? Eu não sei o que é, mas eu acho que precisam de ajuda. Temos que alertar os aviões próximos à costa leste. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Caso Maré Cheia. Fala de novo com a minha namorada e você Eu morre. não quero nada com ela, eu juro. Norm Smith e seu amigo deixam o baile antes do previsto. Essa foi por pouco, hein? É. Norm Smith era um jovem pescador. Ele tinha apenas 18 anos. E Norm estava voltando de carro com um amigo da ilha de Cape Sable, do centro comunitário de lá. Era uma noite de quarta-feira e eles voltavam para Shag Harbor. Localizado na ponta sudoeste da Nova Escócia, Shag Harbor é conhecida como uma pacata vila de pescadores. Eu sou de Halifax, Nova Escócia, e conheço Norm Smith há mais ou menos 20 anos. O que é aquilo lá? Lá? Norm Smith nos contou o que se lembrava do que aconteceu naquela noite. Ele disse que viu uma formação alinhada de luzes. Tem um brilho estranho. Mas nesse momento ele não viu a forma, viu só luzes no céu voando em paralelo ao carro na antiga rodovia número 3. Eu nunca vi nada igual. Uma luz laranja muito grande. Que estranho. A primeira impressão era de que aquilo fosse um avião, mas um avião bem estranho. Porém, ele não estava certo disso. Chris Rutkowski, escritor e investigador ufológico. Ele não achou que fosse uma aeronave comum, mas poderia ser. Ele pensou uma diferente, talvez um avião com problemas, ou que talvez tivesse problemas de iluminação em uma posição bastante incomum. O que é aquilo? Eu não sei, cara. Talvez seja um acidente de avião, sei lá. Acidente de avião? Norm é deixado em casa por seu amigo. Mas a madrugada está longe de acabar. Nessa mesma hora, uma viatura da polícia de Barrington Passage passa por ele com a sirene ligada. A polícia da região recebeu vários telefonemas de pessoas que moravam na região e que tinham ouvido barulhos estranhos. Num intervalo de 5 minutos, a central de polícia havia recebido 5 ligações de gente dizendo ter visto um acidente de avião no porto. Norm foi falar com seu tio. O que está Eu acontecendo? não sei o que é, mas eu acho que precisam de ajuda. Deixa eu pegar minha jaqueta. Eles pensaram que fosse um acidente de avião. Alguém poderia precisar de ajuda e por isso eles foram até lá.
Norm chega à praia e a essa altura já havia cerca de 15, 16 pessoas lá, incluindo os policiais. Todos olhavam com atenção na direção do mar para um objeto escuro sobre a água com uma luz amarelada na parte de cima. O objeto estava a uns 500 metros de distância deles. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Guarda costeira aqui é de Shag Harbor, na escuta, câmbio. A polícia local pede reforços. Precisam de ajuda na água. Mas antes mesmo de terminar a ligação, a situação se torna emergencial. O que estamos procurando aqui e por que nós não encontramos nada? O que é aquilo lá? Norm Smith, juntamente com dezenas de outras testemunhas, vê um estranho objeto entrar nas águas da costa de Shag Harbor, na Nova Escócia. Eles não sabiam se havia submergido ou perdido potência, enfim, aquilo tudo era motivo de preocupação. Era hora de correr para ver o que realmente havia acontecido. Avise o resgate. Temos que alertar os aviões próximos à costa leste. O cabo que estava no comando pediu a um dos seus homens para ligar para o centro de resgate em Halifax, para saber se alguma aeronave havia se perdido. Estamos em contato com o resgate e com a guarda costeira via rádio. Enquanto isso, eu preciso de alguém na água. Tá bom, eu vou também. Essas pessoas cuidavam umas das outras. E ao desconfiarem que alguém corria perigo na água, eles tentaram ajudar. Vamos até lá. Vamos lá, vamos. Algumas pessoas, incluindo Norm Smith, subiram em 2 barcos e foram para a água na direção do som que ouviram, à procura de destroços ou sobreviventes. Norm Smith me contou que estava bastante perturbado. Afinal, ele tinha apenas 18 anos e não sabia o que ia ver. Corpos flutuando na água, esse tipo de coisa. Eles não encontram corpos nem destroços. Em vez disso, eles descobrem algo muito mais estranho. O capitão do primeiro barco disse: "O que será que é isso?" E alguém respondeu: "Eu não sei, mas não estou gostando nada disso." Mas eles passaram por cima assim mesmo. Eles tentaram recolher amostras de uma espuma que estava sobre a água, uma espuma espessa, amarelo fluorescente com cheiro de enxofre. Não era espuma do mar. Eles nunca tinham visto nada parecido com aquilo antes. Na época, pensaram que pudesse ser um subproduto de combustível da aeronave misturada à água do mar. Mas estava claro que não era isso. Barcos de resgate informam que a central de resgate confirma nenhuma aeronave desaparecida na região. Não havia nenhuma aeronave desaparecida, de nenhuma espécie, militar, comercial ou particular. Então eles se perguntavam o que estavam procurando ali. Alguns acreditam que o objeto não caiu, mas mergulhou, como se estivesse em uma missão. Um OSNI é um objeto submerso não identificado ou objeto submarino não identificado. É apenas uma forma de dizer que um objeto que não temos como identificar pode estar presente na água. Há uma série de estudos que sugerem que os OVNIs sejam atraídos pela água ou que os alienígenas estejam interessados em explorá-la por um motivo ou por outro. Norm continuou na busca até 3h30 da manhã. Ele ficou acordado por 36 horas.
Sem resultados na busca, Norm Smith e outras testemunhas decidem ir a público contar a história. Shag Harbor era uma comunidade muito pequena na época, com cerca de 600 habitantes apenas, e todos se conheciam. Era gente muito simples que trabalhava no mar em uma das profissões mais perigosas. Eles não precisavam inventar histórias, pois já tinham muitas para contar. Mas a pergunta continua. O que desapareceu nas águas de Shag Harbor? A busca por uma resposta provoca uma extensa investigação subaquática. 2 dias depois do incidente, a Marinha Canadense envia uma equipe de mergulhadores para vasculhar o fundo do mar de Shag Harbor. Com tantas testemunhas, a imprensa rapidamente fica sabendo da história. O medo da Guerra Fria faz as pessoas especularem que as estranhas luzes podem ser de algum tipo de aeronave soviética espiã. O relatório oficial do governo conclui que nenhum objeto ou embarcação de qualquer tipo foi encontrado. Anos depois, alguns dos mergulhadores que fizeram buscas no local refutaram o relatório oficial, alegando que viram destroços de origem desconhecida.